Olá, meu nome é Thiago Dória, nós somos da BR1 Consultoria e Gestão. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Estão aqui comigo Dr. Paulo Neves, Dr. Anselmo Brum, nossos diretores da área tributária da BR1 Consultoria. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Anselmo, Paulo, vamos falar hoje sobre... Vínhamos falando até, antes do programa começar, de uma máxima do direito que diz que quem paga mal paga duas vezes. Mas com o fisco, quem paga mal paga duas vezes? O que é pagar mal? E quem paga mal ou errado, como é que faz? Anselmo, me conte. Vamos lá. Nós estamos falando de tributos, né? Tributo você pode pagar certo e você pode pagar errado para mais ou pode pagar errado para menos. Ou pagar no código certo, no código errado, na guia certa, na guia errada, ao ente certo, ao ente errado. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. E pode levar a essa máxima, que quem paga errado paga duas vezes, porque você pode ter pago e você pode ser cobrado de novo, certo? E se você não prestar atenção e não entender os caminhos, você pode não ter como contestar essa dívida e terminar pagando novamente, tá? Então, esse negócio não deveria ser aplicável ao fisco, mas a depender do comportamento do contribuinte, do entendimento do contribuinte a respeito de matéria tributária, pode sim, ele pode vir a pagar duas vezes, tá? Mas o comum é que, como é que se paga errado, né? Eu posso pagar errado para menos, aí o fisco pode me punir cobrando a diferença correta, mas eu acho que o objetivo nosso aqui é eu paguei errado para mais, tá? Porque eu paguei errado para menos, a gente já discutiu no outro podcast aí que a gente falou sobre autuação fiscal, etc. Tá? Embora a gente possa pensar aqui na situação do contribuinte que, num procedimento de controle interno, sim, verificou que pagou ou a mais ou a menos. Legal. Então vamos a ele. Então eu vou descobrir, né? Não é o fisco que descobriu isso. Eu descobri através de um monitoramento da minha empresa, de uma verificação de rotina, de uma auditoria interna, que determinados pagamentos foram feitos a mais, outros pagamentos foram feitos a menos. Como é que isso ocorre dentro de uma empresa quando a gente fala de tributação? Bom, a primeira forma de você correr o risco de pagar mais ou menos é na emissão do documento fiscal, né? Todo documento fiscal emitido, ele indica qual é a carga tributária daquela operação, daquela prestação que você está fazendo, e ela indica quais são os tributos vinculados àquela operação ou prestação. Isso nasce normalmente dos sistemas empresariais, né, no momento que você emite o documento fiscal informatizado. Não existe mais documento fiscal à mão, então esse erro não vem mais do emissor do documento, ele vem do cadastramento do produto ou do serviço no sistema, né? Então antigamente quem errava era quem preenchia a nota, hoje quem erra é o sistema que preenche a nota, baseado com os parâmetros que foram lançados em algum momento. Com os parâmetros que você lançou. Então a primeira forma de eu não pagar errado é eu trabalhar com parâmetros corretos. Mas eu tenho 40 mil itens de mercadoria no meu estoque e eu tenho que fazer 40 mil cadastros de produto e lá vai um produto tributado que eu não tributo, ou lá vai um produto não tributável que eu tributo. E eu paguei a mais, eu paguei a menos, né? Essa é uma condição que você pode detectar numa auditoria interna. A outra situação é eu emiti o documento certo, foi tudo corretinho, e na hora que eu fiz a minha escrituração, algum erro aconteceu na migração desse documento para a escrituração, que antigamente, né, é sempre bom a gente falar do antigamente quando a gente fala de tributo, porque a gente está hoje vivendo uma fase migratória do antigamente para o moderno, né? A gente está saindo do papel para o digital, né? O papel praticamente não existe.
né? Hoje a gente trabalha sempre com o digital. Embora ainda se imprima uma nota fiscal, né? Que se imprime o espelho da nota fiscal, se imprime os DANFs. Isso né? é curioso, né? Você não tem mais a nota fiscal. Não existe mais a nota fiscal. Existe sim um espelho dessa nota fiscal. Porque a nota fiscal não é aquilo, é o que está lá no sistema. É o que está no sistema. Então, tem uma coisa interessante, né? Na nota fiscal de venda consumidor, por exemplo, né? Que o povo ainda continua achando que está recebendo um cupom fiscal, né? Porque a impressão dessa nota, do espelho dessa nota fiscal, é feita daquela maquininha quente, naquele papelzinho amarelo, né? Por uma facilidade de impressão, mas na realidade não existe mais o velho e antigo cupom fiscal. Existe hoje a nota fiscal de venda consumidor eletrônica. Então, quando eu erro a parametrização do meu sistema, eu posso cometer uma falha de tributação. E quando eu migro esses dados para o meu sistema de escrituração, que pode ser uma migração automática, e aí minha margem de erro é menor, mas pode ser também uma migração manual, onde eu pego esses arquivos digitais dos documentos recebidos e emitidos e importo para um programa específico de fazer escrituração, e aí nessa migração eu posso ter dados corrompidos, eu posso ter migração irregular, etc. Então, isso é pagar mais, isso é pagar menos em matéria tributária. Eu ainda tenho uma última opção, né, que é quando eu preparo o documento de arrecadação. Depois que eu apurei tudo, eu faço o documento para pagar no banco. E aí eu posso errar o documento, botar mais ou botar menos. Né? Sim. Então, são essas formas que a gente tem. E a codificação. Pode errar a codificação. Ainda temos uma outra situação, que na hora que eu preparo esse documento, eu preparei tudo certo, preparei no valor correto, mas eu errei o código do tributo. E como esse processamento também é sistêmico, né? O sistema lê o código de um pagamento e aloca num outro pagamento, num outro... outro tributo, às vezes. No outro tributo qualquer, ou num outro banco de dados qualquer. Conta corrente. Aí você fica... E aquilo que eu declarei como devido... E devendo no outro. Exatamente. Eu fico com o crédito em um e devendo no outro. E vai ter que pagar de novo. Aquela situação que você perguntou no início. Pago 2 vezes, vou pagar. Ainda que eu possa fazer uma compensação, se for o caso, em relação ao outro que eu paguei a maior. Ainda que eu possa pedir... E aí essa é a pergunta, na verdade, agora, né? Estamos no momento em que a gente verificou esse pagamento, ou a maior ou a menor, ou com o código errado, antes de qualquer tipo de fiscalização ou autuação. O que deve fazer o empresário quando descobre esse tipo de inconformidade? Pagando a menos, né? Ele vai lá, efetua o pagamento daquilo que é devido. Se ele não puder pagar de uma vez, ele pede parcelamento, confessa a dívida e pede parcelamento. Tá? Alguns maus contribuintes, claro que não fazem isso, né? Deixa para lá, descobriu que pagou a menos, deixa para lá e espera ver o que vai acontecer no futuro. Ele vai sair do risco desconhecido para o risco conhecido, mas o risco é o mesmo e a autuação é a mesma, né? Enfim, não faz sentido. Pois é, então a gente não pode nunca descartar essas pessoas que existem na nossa sociedade, né? Que elas acham que eu posso empurrar isso com a barriga aqui e ver se vai dar ou não vai dar. Agora, pagou a menos. Desculpe, eu estava falando de pagou a menos, agora vamos para pagou a mais. Paguei a mais. Aí eu vou procurar as formas de restituição desse valor, né? Porque existe nas legislações tributárias a figura da restituição do indébito, ou seja, aquilo que foi pago indevidamente e que eu posso pedir restituição. E aí, cada ente federativo tem nos seus códigos de processo as formas e os caminhos para você fazer esses pedidos de restituição. Agora, uma coisa interessante que também é uma coisa para a gente tocar, que é a compensação quando ela é possível. Muitas vezes a gente pode, a própria legislação tributária permite que naquele caso, por exemplo, você pagou a maior porque você tinha um saldo credor de um valor, mas você pagou a mais, aí você viu que pagou ali. Você pode, a depender do que informa a legislação, e aí tem que ter alguém que saiba disso, né? Fazer a compensação no mês seguinte. É o normal, não há algo errado em relação a isso, mas tem que estar tudo escriturado, porque se o fisco chegar lá e não verificar que houve efetivamente isso, ele vai lhe autuar naquilo que você deixou de pagar no mês seguinte, por exemplo.
né? E a mesma coisa acontece, né, no pagamento, não só a maior, mas no pagamento errado, como a gente estava falando. Pagou no código errado, e aí faz o quê? Né? Então você vai ter que fazer a restituição de um, mas vai ter que pagar o outro. Naquele mês você vai ter que fazer o pagamento novamente daquele outro e pedir a restituição do de lá, que você tem, já que foram para tributos distintos. Ou seja, nem sempre eu vou conseguir compensar um com o outro e nem sempre o tempo de restituição de um vai ser... Isso. Você não tem como compensar tributos distintos. Você não tem como compensar, por exemplo, tributos em unidades federadas distintas, né? Eu tenho crédito de CMS em um e débito de CMS em outro estado. Não tem como você fazer esse regime de compensação, né? Mas você pode ter que pagar novamente aquilo que você deixou de pagar em um e pedir restituição em relação ao outro. Ou, se for o caso, compensar com outro tipo de débito do mesmo tributo ali, né? Dentro disso. Então, deve ter essa observação, e aí eu até passar para o Anselmo, que é a preocupação que a gente tem quando se faz compensação errada, principalmente no federal. Como isso traz uma consequência muito grave. Né, Anselmo? Que se você pede uma compensação errada ao fisco federal, a penalidade é 50%, é uma multa que você está sujeito a 50% do pedido, do valor do pedido que você fez errado. Né? Porque isso é até um absurdo na legislação. Mas também as multas em legislação tributária têm como objetivo também um pouquinho de didática, né? Fazer com que o cidadão aprenda algumas coisas na porrada, digamos assim. E tem também como objetivo impedir uma enxurrada de processos indevidos. Porque eu posso fazer um pedido de restituição tendo direito e posso fazer um pedido de restituição não tendo direito. Então, se eu peço não tendo direito, eu termino gastando todo o tumultua a sistemática toda tributária, né? A própria escrituração, a própria fiscalização. Pois é, para a fiscalização vir de lá e dizer você não tem direito a isso. Então, não pode ser gratuitamente essa situação de eu jogar o barro na parede para ver se cola. Né? Então, nós temos essa situação. A gente está vivendo hoje um momento bem interessante de pagamentos a menos ou a mais. Né? Nós temos 3 casos hoje que estão aí na mídia, né? na mídia tributária, digamos assim, está nos escritórios de advocacia. São alguns processos em que existem pagamentos a mais e que as empresas podem recuperar. Eu vou começar pelo pequenininho, né? Optantes pelo Simples Nacional. Muitas empresas pequenas classificaram mal seus produtos e não fizeram uma classificação adequada na tributação monofásica ou de substituição tributária para PIS, COFINS e ICMS. E terminaram pagando a mais a contribuição do Simples Nacional, a contribuição mensal do Simples, porque não fizeram essa segregação da receita. É muito comum isso porque o pequeno empresário, por não conhecer bastante, não conhecer o suficiente a legislação, e também tem uma coisa que disseram aí para todo mundo, o simples é muito simples. É isso, o sistema é vendido, né? Vendido entre aspas, né? Ele é anunciado para ser realmente autoexplicativo. Mas o simples é realmente complexo, porque o simples é a junção de vários impostos e contribuições, certo? Que são cobrados de uma forma e na situação normal é cobrado por uma forma de apuração, e quando chega no simples ele ganha outra forma de apuração, e aí muita gente se equivoca nisso e termina não fazendo a segregação correta daquilo que deve ser tributado pelo simples, daquilo que não deve ser tributado pelo simples, e termina pagando a mais. Eu tenho visto, um exemplo, muitas empresas assim. Acabei de fazer uma reclassificação de simples para uma empresa, onde deu um bom resultado de recuperação de imposto. Né? Então, esse é um processo onde você tem que demonstrar, tem que ratificar suas declarações e pedir a restituição ou a compensação. Né? A área federal já compensa aquilo que você pagou a mais de Simples Nacional
com o próprio Simples Nacional, com as próprias contribuições futuras, e os estados devolvem aquilo que foi pago a mais de ICMS em processo de restituição. Então, isso é um caso bastante repetitivo na sociedade empresarial. Muita gente, especialmente porque o contribuinte do Simples é aquele contribuinte mais humilde, que tem uma assessoria contábil um pouquinho mais simples, né, que usa um software que não tem uma assistência tão boa assim. Então isso é muito comum nas empresas do Simples Nacional. Para esse contribuinte, então, a gente já está chegando no final do episódio, para esse contribuinte, como ele deve identificar essa possibilidade? Né? Quem deve abrir os olhos e fazer um procedimento de conferência para verificar se está pagando a maior e tomar as providências para se acreditar disso? Bom, aí ele vai precisar de alguém que conheça de classificação de mercadorias. E fazer essa classificação de mercadorias hoje é até mais simples, porque os documentos emitidos são todos digitais. Então você pode colocar o XML das notas fiscais no banco de dados e fazer as segregações e verificar se ele apurou certo aquilo que ele teria que pagar no imposto, certo? Ele pode fazer isso ele mesmo, se ele conhecer, certo? O contador dele pode fazer isso, se tiver ferramentas, certo? Então procurar uma empresa especializada que faça isso. Perfeito. Muito obrigado, Anselmo. Obrigado, Paulo. Mas a gente não concluiu aqui. Então conclua. Porque eu falei para você que a gente tinha 3 situações hoje. Pronto, me conte. No foco, né? Uma é essa do Simples, a outra derivada de uma determinação do Judiciário, em que reconheceu a não incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS que está embutido. Na verdade, o ICMS ele não entra na base de cálculo que vai pagar a PIS e COFINS. Então tem que segregar isso, tem que retirar antes. E isso não é todo mundo que sabe fazer. E esse é um processo complexo, porque você tem que retificar todos os seus SPEDs, contribuições vigentes a partir de março de 2017, quer dizer, a essa altura uma parte já decaiu, né? E tem que se retificar toda a escrituração, e a Receita Federal já estabeleceu como se fazer isso. E temos um terceiro produto aí de retificação, que é também fruto aí de decisões judiciais, aonde se pode restituir a substituição tributária paga a mais, pago sobre uma base maior do que o preço efetivo de vendas. Então isso é um exemplo tipo assim, quando se paga a substituição tributária, vamos pegar um produto como gasolina, por exemplo, que é um produto que todo mundo sabe, né? Então digamos que a gasolina, o preço da gasolina que serviu de base de cálculo para pagamento de ICMS seja R$6. E eu estou no meu posto vendendo gasolina a R$5,80. Então, como eu paguei imposto a R$6 e estou vendendo a R$5,80, o fisco vai me devolver o ICMS pago sobre esses 20 centavos a mais que serviu de base de cálculo para pagamento do imposto. Agora, quando eu faço essa opção, né, e aí existe uma discussão judicial sobre isso, se é válido ou se não é válido, mas o fisco também exige. Então, se você pagou sobre 6, aquela parcela que você vendeu a R$6,20, você vai pagar o imposto sobre os mais 20 que você adicionou. Então, essa conta o fisco entende assim, para mais ou para menos, você faz uma conta de chegar e o resultado que der, ele te devolve. Esse procedimento, ele carece de advogado, ele é feito eletronicamente? Como é que funciona esse procedimento, então, nesses casos que você falou, em que o contribuinte vai buscar do fisco ou o crédito, ou a devolução, ou a compensação? Todos são pedidos de restituição administrativos, pelos seus diversos caminhos, né? Restituição ou compensação. No caso do PIS e COFINS, os valores são compensáveis nos próximos recolhimentos. E aí existe uma forma já determinada pelo Fisco Federal de você fazer essas compensações. No caso da substituição tributária, os estados têm feito legislações específicas dizendo qual é a fórmula que você faz para demonstrar ser fiscalizado e pedir a restituição. No caso do Simples Nacional, você tem que preparar, retificar a sua escrituração
e existem sistemas de compensação. No caso de CMS no Simples Nacional e de ISS pago a mais no Simples Nacional, serão objetos de pedido de restituição no Estado e nas prefeituras. Joia. Alguma dica ou conselho que a gente deu ao empresário para que não pague errado? Uma boa assistência técnica. Sim. Certo? Uma boa assistência técnica, uma contabilidade que verifique essas situações com bastante capacidade e o próprio gerenciamento do negócio dele. Porque a gente está vendo aqui que uma parte dessas falhas que acontece, por exemplo, nas empresas do Simples Nacional, vem do cadastramento de produtos. Grandes empresas também podem ter falhas de cadastramento de produtos. Sim, com impactos muito maiores. E aí aquela auditoria, né, interna, frequente, para que ele possa verificar sempre essas situações. Ele não pode simplesmente achar que uma vez ele fez aquele pagamento, aquela situação morreu ali. Principalmente se ele pagou a menor, né? Porque aí, nesse caso, ele vai ter uma dificuldade adicional, que é uma autuação e uma multa. Se ele pagou a maior, ele tem um tempo para pedir isso de volta. Um tempo para compensar. Que se ele também não utilizar dentro do tempo correto, ele perde. O castigo de pagar maior é até mais castigo do que o castigo de pagar menor, né? Porque ele já botou o dinheiro dele lá dentro. E continua botando, né? Que é o pior. Né? E às vezes são reiteradamente. Né? Continua pagando errado até o momento que descobre que está pagando por errado. Isso, só algum tipo de verificação interna, que pode ser feito por ele ou por alguma empresa que ele contrate nesse sentido. Perfeito. Anselmo Paulo, muito obrigado mais uma vez. Saímos aqui mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Um abraço a todos.